Eu venho de uma ilha no sul do Brasil chamada Florianópolis. Alguém já ouviu falar? Essa ilha era uma pequena comunidade de pescadores de natureza exuberante que foi abençoada com 42 praias paradisíacas. Mas como qualquer pedaço de paraíso, essa ilha tinha seus defeitos. O nosso, a falta de oportunidades. Por sermos um lugar delicado, privilegiado e muito sensível, aqui é proibido ter indústrias. O turismo, sazonal. No verão, está sempre lotado. Mas no inverno, 10, 5 graus, ninguém vai para a praia. É impossível sustentar um negócio assim. Eu brinco que tu tinha duas opções aqui em Floripa. Ou tu ia ser funcionário público ou pescador. Não havia outra forma de se sustentar. Somado a isso, nós sofríamos preconceito. As cidades ricas e industrializadas ao nosso redor olhavam para nós como aquelas pessoas que não queriam muito trabalhar. Preguiçosos, diziam. Talvez por a gente estar perto do mar. Mas assim como em qualquer rincão do nosso país, quem tinha ambição, quem queria prosperar, tinha que se afastar daquilo que mais amava, a sua família, seus amigos e a cidade de onde nasceu. Não havia como, não tinha trabalho, e quem queria prosperar tinha que ir embora. Até que no início da década de 80, 12 estudantes decidiram mudar esse destino. Eles queriam viver e prosperar na cidade onde nasceram. E com o propósito de sobreviver, eles começaram pequeno. 2 criaram uma empresa para fazer o placar eletrônico aqui de um clube local. Outros 2 criaram uma máquina para ajudar num comércio. 6 empresas nasceram. Uns ajudaram os outros. No primeiro momento, elas faturaram menos de $10 mil em conjunto. Mas elas não pararam por aí. Elas se ajudaram. Elas cresceram. Até que no final de 2015, já eram mais de 680 empresas. Foi aí que nós ligamos do que eu chamo de uma máquina de gerar prosperidade. Em menos de 4 anos, já éramos mais de 5 mil empresas que faturavam mais de 2,5 bilhões de dólares. São melhores empregos, é uma saúde melhor, é uma segurança pública melhor, uma educação melhor, tudo muda, pessoal. O poder de transformação de uma cidade que está prosperando é gigante. São milhares de jovens vindo de classes menos favorecidas, trabalhadoras, humildes, que outrora talvez fossem condenados à mediocridade, começaram a prosperar, pessoal. Começaram a prosperar com seus próprios talentos, abraçadas por um ecossistema que fez com que elas ascendessem. E isso é lindo, pessoal. Isso é a verdadeira transformação social que a gente sempre sonhou. Como é que aconteceu essa máquina de gerar prosperidade? Ela aconteceu, pessoal, com 3 pontos. Primeiro, é impossível prosperar sem mudança. E quando eu estou falando de mudança aqui, eu não estou falando de mudança econômica, eu estou falando de uma mudança de mentalidade.
Segundo, inclusão e pertencimento. As pessoas, elas só se engajam naquilo que elas participam da construção. E terceiro, o que as mamães aqui dessa plateia sabem muito melhor do que eu, ocitocina, o hormônio da confiança. A ocitocina é liberada quando a gente faz um ato desinteressado de ajudar o próximo sem esperar nada em troca. Repito, quando a gente ajuda o próximo sem esperar nada em troca. Ou seja, para a gente fazer uma máquina de gerar prosperidade, a gente precisa mudar a nossa mentalidade, incluir o próximo e fazer atos desinteressados de ajudar o próximo sem esperar nada em troca. E isso é mágico, pessoal. Isso transforma comunidades. Vocês também devem estar se perguntando como é que acontece essa transformação? Essa transformação, pessoal, acontece quando a gente conversa, quando a gente tem tolerância, quando a gente deixa egos e vaidades de lado e temos a humildade de sentarmos todos numa mesma mesa para planejar esse futuro. A gente não precisa concordar em tudo, mas se nós concordarmos com aqueles 70% que a gente tem em comum, nós já vamos ter resultados maravilhosos. E deixar aqueles 30% que a gente não concorda, que a gente briga, que não vão nos levar a lugar nenhum, de lado. Quando a gente consegue fazer isso, pessoal, algo poderoso acontece. As pessoas, elas começam a se inspirar mais naquelas pessoas que estão próximas e não naqueles bilionários distantes, intocáveis. Quando tu olha uma pessoa que estudou contigo, que pegava o mesmo ônibus que você, que ia para a escola junto, prosperando, isso te empodera. Porque quando tu olha que aquela pessoa conseguiu, você se sente que você também pode. A receita mais eficaz e mais barata para desenvolver um ecossistema de inovação é café e conversa. No sul, chimarrão e conversa. No norte, açaí e conversa. Não importa o que tu vai colocar no meio, o resultado é sempre o mesmo. Quando tu promove esses ambientes, ali tu vai conhecer teus futuros parceiros, amigos, sócios. E isso realmente muda comunidades. Há 10 anos atrás, eu tive a oportunidade de ir para a Coreia do Sul. E lá, a gente foi visitar universidades, empresas, governo, aceleradoras, institutos de pesquisa. E chegou no terceiro dia, eu cheguei para um amigo que me acompanhava e falei para ele, cara, eles só podem estar nos enganando. Porque em todos os lugares que nós íamos, sem exceções, eles falavam a mesma coisa, eles miravam para o mesmo lugar. E como todo mundo deve estar imaginando aqui, provavelmente eles deviam estar falando sobre melhores smartphones, melhores carros, televisores. Nada disso, pessoal. Eles estavam mirando em economia criativa, em moda, cinema, música. Qual o resultado disso? Quem tocou na última Copa do Mundo? Um conjunto coreano. Quem seus filhos adolescentes hoje escutam ou assistem? Séries, músicas, filmes coreanos. Esse é o verdadeiro poder de que quando um povo se une junto,
e planeja para ir para um mesmo lugar. Se uma ilha de pescadores como a nossa aqui conseguiu se tornar uma referência nacional em prosperidade, a sua cidade também pode. Mas desde que você consigam andar juntos, desde que vocês consigam ter um propósito, ajudar uns aos outros e seguir esse caminho. Se o vento muda, pessoal, ele muda para todo mundo. Muito obrigado.